A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos mais uma vez aqui com a lição, agora a lição 10, né? Que diz assim: provai se os espíritos são de Deus, que é do dia 6 de setembro de 2020, nesse domingo, né? O texto áureo diz assim: amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João, capítulo 4, versículo 1. A verdade prática diz assim: através dos dons espirituais a igreja discerne os espíritos enganadores, que é o espírito, o dom de discernimento dos espíritos, se é de Deus ou se não é. Bem, o texto bíblico básico diz assim, em Neemias capítulo 6, versículo 10 ao 14, e 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20 e o 21, e 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29. A lição fala sobre o dom de profecia, ou o dom que era utilizado assim pelo profeta lá no Antigo Testamento. Na verdade, esse ministério de profeta ficou lá antes de Cristo, né? No Antigo Testamento. E a gente tem que entender que agora só existe o dom de profecia, que entre os 9 dons existe o dom de profecia. E com esses dons, nesses 9 dons tem o dom de discernimento de espírito, para a gente ter ideia se aquela inspiração é de Deus ou não. O primeiro ponto é assim: cuidado com os falsos profetas. Desde o passado tem-se observado que muitos têm se feito falsos profetas. Então, Tobias e Sanbalate, nessa questão que houve ali, lá em Judá, com essas lutas que a gente trabalhou a semana passada, e dos ataques foi o ataque espiritual, porque eles sabiam que os judeus gostavam muito e se ligavam muito nos profetas, na palavra revelada. Então, eles subornaram alguns profetas, e uma delas foi a profetisa Noadias, tá certo? Que fez com que chegasse a Neemias a informação de que ele podia entrar no templo, porque as pessoas estavam querendo matá-lo, e estimulando para que ele entrasse no templo e ali ficasse. Mas ele disse assim: um homem como eu fugiria, né? Além disso, ele observou que não tinha o direito de entrar no templo. Então Neemias discerniu na hora que não podia entrar no templo. E isso é muito importante para nós. Aí ele diz, conheci que não era Deus. Neemias capítulo 6, versículo 12. Então a gente tem ideia de que naquele momento ele discerniu logo que não era de Deus. Até porque ele não podia entrar no templo. Até porque ele conhecia que ele não era homem de correr numa situação dessa. O segundo ponto diz: a Bíblia revela a existência dos falsos profetas. Foram vários. E bem conhecido, muito conhecido, é o 1 Reis, capítulo 13, que fala do profeta novo e do profeta velho, onde Deus orientou ao profeta novo que falasse contra o altar, e que viria um rei que seria dedicado e aplicaria a palavra de forma correta. E ele profetizou contra o altar. E ali o rei foi contra ele, o rei atual, e ficou com a mão ressequida. E ele depois orou pelo rei. E Deus orientou o profeta novo que não ficasse na cidade e não comesse pão em casa de ninguém. Mas ele não obedeceu. Um profeta mais antigo estava por perto, sabendo que ele vinha da casa do rei, e estimulou ir na casa dele, comer o pão, e ele comeu. E depois houve uma profecia por meio de Deus, inspirado, o profeta antigo, velho, chamado velho, e disse para ele que ele iria morrer, porque ele tinha desobedecido a palavra. Então veja, o profeta aqui era verdadeiro, mas o profeta velho, ele tinha errado com ele. Só viu um anjo pelo meio do caminho: vamos comer lá em casa. Então ele profetizou errado, dizendo que o anjo tinha aparecido a ele, e enganou aquele profeta novo que tinha profetizado contra o altar. O que aconteceu? Ele obedeceu, ele não discerniu, foi para a casa do profeta velho. Depois Deus usou verdadeiramente o profeta velho,
Ele disse que ele iria morrer porque ele desobedeceu a palavra de Deus, onde não deveria estar comendo pão naquela região, que era contrário à vontade de Deus. Mas aí ele morreu, o leão chegou, comeu, matou ele no meio do caminho e depois o sepultou, isto é, o profeta velho o sepultou. Então veja, uma profecia verdadeira e uma profecia falsa ao mesmo tempo. Então a gente tem que entender que esse dom de discernimento, ele é muito importante na nossa vida, né? Esse dom de discernimento, para a gente saber. Foi o que Neemias fez. Neemias de imediato disse, olha, isso não é de Deus. Vi logo que não era de Deus. A gente tem que observar que como é que se julga uma profecia? Pela palavra, né? Pela palavra. Está fora da palavra, está fora dos recomendações bíblicas, acabou-se. Terceiro ponto, devemos julgar as profecias. Sim, devemos sim julgar as profecias no seu cumprimento. Em primeiro lugar, devemos julgar pela palavra, tá certo? Pela palavra, pela colocação da palavra, como Neemias disse assim, olha, eu não sou medroso, viu logo que não era de Deus. Eu não posso entrar no templo, Deus não vai fazer um negócio que é fora da palavra, né? Ele não podia entrar no templo, porque ele não era sacerdote. Então ele julgou de imediato. Porque quarto ponto, assim, por que devemos julgar as profecias? Porque a palavra de Deus nos manda julgá-las. 1 Tessalonicenses 5:19 e 21. 1 Coríntios 14:29, que é o texto que a gente leu. Porque os que profetizam são sujeitos às falhas. Porque os que profetizam são sujeitos às falhas. São humanos. E se são humanos, pode falhar, pode acrescentar, né? Porque pode haver conhecimento prévio dos fatos. Ele pode conhecer a nossa vida e de repente profetizar para ganhar crédito com você. Mas está errado isso. E a gente tem a obrigação de discernir, de saber que não é de Deus, julgá-la. Até aguardar o seu cumprimento, que é o mais importante, é isso. O maior julgamento depois da palavra é aguardar o seu cumprimento. Existe possibilidade que o profeta, ao anunciar a mensagem profética, esteja sendo influenciado por um espírito maligno, disseminador de mentiras. Pode estar influenciado. 1 Reis 22, 7 e 11 e o 19. 21 a 23. Tá certo? A gente vê fatos assim. O quinto ponto, como devemos julgar as profecias? Examinando as escrituras, através do dom de discernimento de espírito, como eu já falei. Tá certo? Quando uma profecia é inspirada por Deus, aquele que tem discernimento logo reconhece. 1 João 1,5. Então, concluindo, é necessário que a gente tenha cuidado nesses últimos dias. Existem vários profetas falsos, que na verdade não é profeta. Existem pessoas que não é inspirado pelo Espírito Santo verdadeiramente. Temos que ter cuidado com isso. Quando provamos as profecias, estamos em condições de corrigir, tá certo? E doutrinar a pessoa que usou erradamente o dom de profecia. Às vezes, tudo isso é estimulado pelo espírito de mentira. Então, o assunto de amanhã na escola dominical é muito importante. Isso tem que ser com muito cuidado para a gente trabalhar na sala de aula, porque assim não dá. Assim é muito rápido. É só um resumo do que vai acontecer amanhã na escola dominical. Esteja atento, né? Esteja atento. Buscai o dom de profecia, sim, mas também buscai o dom de discernimento, para que a gente possa estar pronto para Deus nos revelar se aquilo é de Deus ou não. Quando provamos a profecia, recebemos as bênçãos que Deus, por meio delas, quer nos dar. Tá certo? Ficamos com o bom e rejeitamos o que não vem de Deus. 1 Tessalonicenses 5:21. É para escutar? É. Mas é para julgar? Sim. Que Deus abençoe. Esteja lá. Esse é meu canal. Estamos aí aguardando você na escola dominical amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe a todos. O assunto é bom.